Visto de Fora. Arranca mais um Visto de Fora, como sempre com Begonha Nigues e Olivier Bonamici. Bem-vindos a mais um Visto de Fora. Infelizmente, e digo mesmo infelizmente, é uma notícia que marca esta quinta-feira. Começamos com uma notícia triste da morte de Diogo Jota num acidente de viação na zona de Sanabria, Zamora, Espanha. Olivier, tu acompanhas o fenómeno desportivo, como é que recordas a carreira de Diogo Jota enquanto jogador? Sim, rapidamente, era um jogador que, super completo e, sobretudo, eu diria que ficar 5 anos a jogar no mais alto nível no clube como o Liverpool é obra. Porque é um clube que tem uma rotatividade de estrelas extraordinária e o que é muito complicado neste nível de futebol é manter um nível elevadíssimo. Ele sempre conseguiu, era um jogador super completo. Eu diria a imagem do seu jogo aéreo, porque não era um jogador alto, menos de 1,80 m, e no jogo aéreo era um jogador brilhante e, portanto, era de facto um excelente jogador. Perdeu-se um excelente jogador. Begonha, Diogo Jota faleceu numa estrada em Espanha, na zona de Sanabria, A52, presumo. Corrige-me se estiver errado. Uma autovia. Uma autovia, sim, não é? sim. Não é propriamente uma autoestrada, não é? É uma autovia, O que é que nos podes dizer sobre o local onde tragicamente Diogo Jota... A autovia é uma autovia que está em perfeitas condições. Eu muitas vezes nos apanhamos esta autovia para ir, por exemplo, ao leste da Espanha, para ir a Rioja ou a Catalunha, e realmente está muito bem. Pasan normalmente moitos camións, moitos carros. Eu acho que foi mesmo unha falla do carro, que era moito bon, do Diego Jota, porque o que ten a ver con a autovía é unha autovía de boa cualidade. Estes dias está calor, non chove. Há relatos de que em algumas zonas o piso poderá não estar bem tratado. Não sei se É corresponde unha à verdade. autovía, non é autoestrada. Ou seja, não tem a qualidade de uma autoestrada. Non ten a qualidade en España, por sorte. Grande parte das autoestradas son autovías gratis, por iso non ten exactamente a mesma qualidade, mas non podemos dizer que unha estrada local con máis condições, non. Iso pode-se comprobar que non é así mesmo. Diogo Jota passou pelo Atlético de Madrid, também é uma notícia que naturalmente teve muito impacto em Espanha. E de feito foi a marca precisamente que o xornal líder desportivo en España, o primeiro xornal en dar a noticia e depois o resto dos media portugueses se anoticiaran, porque normal, ele pasou, aínda que cedido, non é, pelo Atlético de Madrid, mas realmente onde que fez a súa carreira de suceso foi no Liverpool. Exatamente, em Inglaterra, como dizia o Olivier. Fica aqui a nossa justa homenagem a Diogo Jota. Triste notícia. Com que arrancamos este Visto de Fora, vamos avançar para os temas que marcaram a semana a nível europeu. Euronet Plus. Tem sofrido muito com o calor. Há uma onda de calor por toda a Europa. Foram registadas 4 mortes em Espanha, 2 em França, 2 em Itália, se bem que em Espanha há também associado a incêndios. Mas é uma onda de calor sem precedentes. Begonha, como é que a situação está a ser gerida, por exemplo, em Espanha? Como é que vês a forma como os diferentes países europeus estão a lidar com esta onda de calor? Está a ser serida, eu acho que como todos os anos. O problema é que cada vez temos máis ondas de calor e máis calor. É dizer, o que é normal en España e no interior de España, na Extremadura, no interior, por exemplo, de Aragao, de Castela e Leao, de Castela e La Mancha, de moito calor nesta altura. O problema é que cada vez temos máis calor. Estamos a falar na Tarragona no Mediterráneo, unha pequena cidade do Mediterráneo, 46 graus de temperatura no fin de xuño. Ok, isto é incrível. O problema é que cada vez temos máis calor, cada vez se ultrapasan os limites. E aínda, sinceramente, eu penso que ni España, ni Portugal, ni França, ni Italia, até no interior da Europa, en localidades, por exemplo, da Inglaterra, onde nunca aconteceu
Andalucía ter tanto calor nesta altura do ano, estamos a ultrapasar os limites. Por iso témonos de preparar e acho, Estamos ainda sinceramente, impreparados, é isso? non estamos preparados. Eu acho que todo o que tiñamos até agora e facíamos non chega até nas nosas casas. Penso que en Portugal vámonos ter de habituar a comprar e a pôr ar acondicionado Que está máis nas caro nosas, agora. nas nosas Está máis casas, caro. porque até agora non era hábito, non era preciso. Mas neste momento, a partir de agora, con todo o que está a acontecer e o verão que nos espera, eu acho que é preciso mesmo ter ar acondicionado. A Europa não está preparada para esta onda, sucessivas ondas de calor, Olivier? O que é interessante, e como estamos visto de fora, é que em França não existe nada a cultura do ar-condicionado. Apenas 25% dos franceses têm ar-condicionado e até é mal visto ter ar-condicionado. Mal visto? Como assim? Ou seja, por exemplo, não faz parte da mentalidade. É um contra o ambiente. Tu vais dizer a minha família tem ar-condicionado e eles olham por ti e dizem, mas espera aí, mas tu respeitas o ambiente ou não? Ou seja, para um francês, colocar o ar-condicionado é um atentado ao Então, meio preferem morrer ambiental. de calor E então, a pôr a o grande ar. questão, portanto, isto está fora de questão, portanto, o debate sobre o ar-condicionado, e de facto está provado, hein? O ar-condicionado é poluante, isto é provado. A grande questão aqui que se coloca aqui é encontrar o meio termo entre fazer, por exemplo, nas escolas em França há pouco ar-condicionado, infelizmente em muitos hospitais também não, é completamente surreal, ou seja, é encontrar esta aversão cultural dos franceses com o ar-condicionado, na minha opinião, com razão, do que diz respeito à poluição, porque está mais do que provado que é poluidora, não é? A grande questão, depois temos que, em alguns casos, nas crianças, pessoas idosas, colocar de lado a nossa ideologia, não é? E não sermos reféns da ideologia. Agora, acho completamente surreal quando as pessoas ligam em casa o ar-condicionado, também não entendem. Eu, quando somos em perfeita saúde, ligar para tudo e mais alguma coisa, o ar-condicionado, Sim, há porque que ter moderação, tu estás não é? a provocar, tu também estás também Mas a temos provocar. de ter un termo medio e aquí temos outra serie de coisas que acho que son interesantes. Por exemplo, en España há moito tempo que temos a cultura, eu lembro-me na Andalucía, por exemplo, en Sevilla, que tamén ultrapasaron estes días os 40 graus, que é moito normal, Sim, como Sevilla é as normal. rúas están super preparadas e moitas rúas até en Madrid que se apuxeran como protector solar na parte, por exemplo, das esplanadas e todo na parte de cima, tipo un chapéu, ok? E depois o de por, que se acontece en Portugal, o de por exemplo, refrigerar as esplanadas con agua, non é? Así que como un vapor de agua, iso acontece moitísimo, por exemplo, na Extremadura, é dizer, Ou seja, as cidades estaban preparadas. reconfigurar as cidades no resto sim. da Europa, é isso? Sí, Sí. no, e depois as casas en Portugal xa se sabe que están mal isoladas. No inverno mal isoladas, no verão mal Sim, se a mal pobreza isolados. energética não é só no inverno, também no verão, não Mas é? non é só ar acondicionado, que eu non sou a grande defensora do ar acondicionado, mas penso que o avanzo é para utilizar, e o ar acondicionado agora estamos na Renascença co ar acondicionado, estamos fantásticamente ben, non é? Olivia. Mas é utilizar cando é preciso, mas ter ben isoladas as nosas casas. E iso, os isolamentos, acho que nas construções futuras, porque agora o que está feito xa non se pode facer, xa non se pode, é difícil modificar, mas nas novas construções, o isolamento, modificar o isolamento e mellorar o isolamento térmico é fundamental. Olivier, Não, tem que haver uma reconfiguração o que- das cidades, nas casas, na construção. não é? Mas isto é evidente. Para mim, a solução, claro que não é o ar-condicionado. O ar-condicionado é só para resolver rapidamente uma questão, mas a médio e longo prazo é poluidor. Portanto, piora as situações do clima. A questão aqui, que é o que acho super interessante, é que há cada vez mais debates em Portugal, em Espanha, França, à volta do clima. E para acabar, o motivo é a agricultura. O que eu acho, a única coisa que eu acho positivo nisto tudo, que o motivo, no outro dia, não devia ter feito, mas deu uma bufetada a uma pessoa num café em França, ele é agricultora, a um negacionista do clima, mas ele não aguentou. Ele disse ao tio, não podes fazer isto. Ele disse, não aguentei porque eu trabalho isto e tive que lhe dizer que o clima agora da minha terra é parecido com o clima espanhol, o português, por assim dizer. Uma terra onde antigamente não havia tanto canícula, não é? Sim, E hoje em tanto dia, calor. como diz a Begonha, é a frequência. E perante o negacionista do clima que lhe dizia que não, que isto sempre aconteceu, o motivo disse, mais uma, vais levar uma. E ele diz, porque ele vibra com a agricultura, e ele sabe muito bem que, primeiro, sim, a alteração climática existe, e segundo ponto, sim, podemos fazer coisas, e terceiro, quem sofre mais muitas vezes, além das pessoas carenciadas, são os agricultores, Justamente. que sabem melhor do que ninguém que hoje em dia ser negacionista é quase um crime. E outra coisa, Para terminar, Begonha, a temos que avançar. sexta. Sim. O que sempre se fez no Alentejo, na Extremadura, na Andalucía, que quando chega
o tanto calor, dormir a sesta, é dizer, parar, baixar os gestores alguns ao casos, limite. não sei se é muito possível. Baixar os gestores ao limite é um momento com estes calores máximos de 40 graus, que o que se pode fazer? Nada. Então é baixar a guarda, dormir um bocadinho, uma hora e tal, e depois viver a tardinha e a noite, que é o que se faz em qualquer vila da Andalucía, da Extremadura, Exatamente. do interior de Espanha. Concordas, Olivia? Achas que há condições para uma cesta Eu não em sei. Portugal, por exemplo, ou em França? Muito rapidamente. Depende. Às vezes é uma questão de mentalidade, mas de qualquer Claro. modo, eu acho que quando tu tens 40 graus, 41, que pouco podes é um fazer. pouco normal, Exato, exato. que isto aconteça. Ou seja, é isso que está a mudar também, porque as nossas vidas estão a mudar, porque é a questão da frequência, que a Nicola nome fenómeno novo, é a frequência e por isso automaticamente as nossas vidas vão mudar. Exatamente, acordamos moito máis cedo Exatamente. porque non está calor, a esas horas acordas 6:30, tal, e depois o que faces é dormes a sexta e deiteste un bocado depois. Reconfigurar o dia normal, Sim, de cada sim. um. Mas, o clima está a mudar, o que não muda é o conflito na Ucrânia que persiste e 3 anos depois Emmanuel Macron telefonou a Vladimir Putin, uma vez mais com apelos ao cessar fogo, isto ao mesmo tempo que os Estados Unidos suspendem o envio de algumas armas à Ucrânia. Begonha, o que é que isto significa para o conflito ucraniano? Isto Esse teu é máis suspiro un diz tudo, capítulo, não é? máis un capítulo Muito rapidamente. nesta noite de radio. Significa, vamos ver, Emmanuel Macron non conseguía falar con o Putin. Lémbrase daquela reunión en plena pandemia ou antes da pandemia, aquela reunión os dois lonxes no Sim, na Kremlin, mesa con longa, aquela branca, mesa, todo. Mas que é o que vai conseguir o Macron con o Putin? Sinceramente, que o que vai conseguir? É simplesmente macho alfa, tipo, eu estou cá e estou aquí a ser o líder. Non é assim. O Putin faz o que quer e com o Macron faz o que quer. E então, aqui, entretanto, eu fico bastante preocupada com o que aconteceu esta semana, porque os Estados Unidos, precisamente, com a paragem de envio armamentístico à Ucrânia, aquí estáse a producir unha mudanza total. E então, que é o que vai ter de facer a Europa? A Europa non vai poder tampouco dar máis armas e máis material bélico à Ucrânia. E Putin cada vez está máis forte. Eu acho que Putin cada vez está máis forte, sinceramente. Poderá estar máis isolado, ten os seus a determinados países, mas a Europa non está a facer a forza que debe facer. E o Macron, sinceramente, non fez, que fez? Falar con ele depois de 4 Não anos chega. e tal? Olivier, Non chega. isto não chega. Não, claro que não chega. Estou um pouco dividido sobre a questão do Macron sobre isto, Sim. porque por um outro lado ele falou do Irão, portanto Também. a chamada foi sobretudo sobre o Irão. Sim. Certo. Depois falou do Ucrânia, tu não podes falar com Putin sobre o Irão e deixar de lado a Ucrânia. Pois é isso. Agora, que não serve para nada, sim, não serve para nada. Putin está cada vez mais na sua onda, ele sabe muito bem que o tempo joga a favor dele. Sim. E depois ele recebeu uma notícia extraordinária, a questão da decisão americana, não é? De suspender, pelos vistos, não é? O envio de armas para a Ucrânia. E é engraçado, nós dissemos aqui há semanas que era a nossa previsão que o Trump ia aos poucos abandonar a Ucrânia. Eu não pensava que ia ser tão subtil. Porque não deixa de ser de alguma subtileza, do tipo, bom, mas nós precisamos de armas também para nós e tudo isso. Ele vai aos poucos, porque ele podia largar a Ucrânia e dizer, olha, eu não quero mais saber de vocês, não é? Sabemos que ele não tem pachorra nenhum tanto para Zelensky como para a Ucrânia, ainda menos para a União Europeia, mas eu pensava que ia ser menos subtil, tendo em conta que é Donald Trump. E afinal, não. Ele está a abandonar aos poucos a Ucrânia para Cada vez mais uma Putin. causa perdida. É uma prenda. É Sim, claro, cada vez mais. E é uma grande prenda para Putin. Resta saber se a União Europeia é capaz ou não tomar o lugar dos Estados Unidos, por assim dizer. Ao nível financeiro, nós neste momento contribuímos mais que os americanos para a Ucrânia, desde há alguns meses. Agora, isto não é suficiente e eu acho que vai ser difícil a União Europeia ocupar o vazio dos Estados Unidos. Muito difícil isto. Sí, cada vez para mí máis complicado e efectivamente a Ucrânia está numa situação limite e as pessoas muito cansadas. Sinceramente, lá dentro. Feita a análise dos assuntos europeus, vamos avançar para os temas nacionais. Este Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb. Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Quase 11 anos depois da detenção, foi marcado para esta quinta-feira o início do julgamento de José Sócrates na Operação Marquês e mais 20 arguidos. Como é que vocês, visto de fora, observam esta demora? Uma década para o início de um julgamento, Olivier? Em França é assim? Sim. Não só é assim, eu diria um pouco mais. Aliás, é a minha opinião. Na Europa é assim de todo lado. Não estou a ver um país onde não estou a ver, pelo menos no país da Europa do Sul. Sim, quase não 11 estou a ver. anos. Na Itália, na Espanha, o caso de Gürtel, lá do Partido Popular, a Mas não corrupção. foram 11 anos. Não foram 11 anos? Não. Não foi longe, Bigode. Não foi Não, longe. foram 3, 4. Bom, pronto, enfim. Desde o início do caso até o julgamento. Caso Ordangarim, por exemplo, 2, 3 anos. Bem, a França, são 15, 20 anos a média, poderia ir por os casos assim. Itália igual. Portanto, não, para mim não é uma exceção. A Itália, Berlusconi, foram 15, 20 anos. Em França, Sarkozy de Villepin, que foi ilibado num caso. É assim. Eu, pessoalmente, claro que acho que é muito tempo. A escala do europeu, eu acho que não é muito tempo. Porquê? Cada vez que há um caso que mexa com a economia e a política, demora muito mais tempo. É um caso muito complexo. E eu não quero entrar na demagogia de dizer que tudo isto é muito simples, em 2 anos, arrumado. Não, porque lá fora não existe. Lá fora não existe um caso tão complexo que seja resolvido em 2 anos. Não existe. Não existe. Isto é o primeiro ponto. E a grande questão aqui é porque que em Portugal há esta revolta. Já pensei nisso. Porquê que em França não há? E a minha conclusão é que, de facto, Portugal, sendo um país mais... tem uma elite, aliás, mais concentrada e mais visível, torna isto ainda mais mediático. Certo. E, além disto, fala-se nas rádios em Portugal, da televisão. Em França, nem tanto. Em França, eu diria que, como é uma sociedade maior, os escândalos perdem-se um pouco dentro das notícias todas, não é? A minha análise para responder à tua pergunta. Acaba por ser mais mediático em Portugal. Em Espanha, será que a justiça demora assim tanto tempo? Não demora tanto tempo. Vai devagar, porque também vai devagar. Vamos, é uma coisa, mas não tem nada a ver com isto. Temos agora o caso de Serdán. E isto rapidamente está aquí, está a ser a Guardia Civil Española que está con todas as probas, neste caso están moito claras. Temos o Santos Serdán, que como saben era ex número 2 do PSOE, posto mesmo pelo primeiro ministro Pedro Grande Sánchez. estratega, não é, do PSOE. Claro, mas temos tamén o Ábalos, que non vai tardar en entrar en prisão. Será que esse processo vai demorar tanto tempo como a Operação Marquês? Penso que este proceso non vai demorar tanto tempo, porque neste caso teñen moitas probas, porque teñen gravações clarísimas que un dos suspeitos, dos imputados, precisamente o Coldo, gravou todo desta trama e então há Tens aí um dado provas curioso. mesmo orais. Estás a dizer que tem muitas provas. Todas. Será que a Operação Marquês, a prova é reduzida? Eu acho que a Operação Marquês é tan complexa, porque a Operação Marquês, queridos ouvintes da Renascença, envolve a toda unha teia de influencias durante anos e anos e anos e anos entre o banco, supostamente o Banco Espírito Santo, o dono disto todo, e un ex primeiro ministro, e tamén a maior compañía de telecomunicações de Portugal. Estamos a falar, e eu cubrín isto como correspondente, como xa teño dito moitas veces, entrevistei o José Sócrates nunha das entrevistas máis difíceis da miña carreira, depois do caso, e realmente... Não terás sido a única jornalista a dizer isso. Exactamente, foi mesmo moito difícil, mas neste caso é difícil para os xuíces, mesmo moito difícil, porque há tal quantidade de persoas envolvidas, tal quantidade... É demasiado complexo e, portanto... Mas eu acho que desta vez o Sócrates non se vai safar. Lembro-me do Tribunal de Primeira Instrução, do xuiz de Primeira Instrução, o xuiz Ivo Rosa, ainda eu era correspondente, que ficamos todos moito surpreendidos, precisamente por non culpabilizar máis ao Sócrates, non é? Teve de ir ao Tribunal de Relação mas fica de essa Lisboa. frase, desta vez Sócrates não se vai safar, é tudo Eu perspectiva. acho que desta vez non se vai safar, ainda que demore tempo. Mas se comparamos España con Portugal, que era o que preguntabas, neste caso, eu estou convencida que este caso do Santos Serdá, do Ábalos, que tamén foi ex número 2 do PSOE e do Coldo, isto vai salpicar e está a salpicar tamén o financiamento ilegal do propio Partido Socialista e vai facer caer o goberno español antes ou depois. Veremos. E dou aviso, antes ou depois vai custar, mas isto vai, e van ser os tribunais
máis e van ser a Guardia Civil e as probas. Veremos se confirmam as tuas previsões. Vamos falar de vida noturna em Portugal. Parece que, enfim, está a ter problemas, razão pela qual foi proibida no Porto a venda de álcool nas ruas depois das 9 da noite. Em Lisboa, residentes ameaçam mesmo o presidente Carlos Moedas com processos judiciais por causa de vandalismo, barulho nas ruas, muito barulho, numa cidade com muitos turistas. Olivier, é assim tão má a vida noturna nas principais cidades do país? Que notas é que dás à vida noturna portuguesa neste momento? Depende de que lado nos colocamos. Sim. É sempre a grande questão. Aqui, De que lado é que tu te queres No lado- colocar? consumidor. No lado da marcha, como do se lado diz eu adoro, em eu adoro espanhol. sair, ou então do lado de quem vive lá. Isto é o grande problema, eu acho aqui. O grande problema é cultural também, que é, por exemplo, em Portugal e tanto em Espanha, e na Itália também, e em França, no sul de França, as pessoas saem imenso à rua à noite, e além disso, há o fenómeno, não é? Que a palavra, que sei que no Porto é usada a palavra espanhola de botelhão, não é? Botelhão, Que é a questão sim. cada vez mais, as pessoas fazem o quê? As pessoas, as bebidas são cada vez mais caras nos cafés. Isto é uma realidade, é um facto. E o que é que as pessoas fazem, os jovens sobretudo? Eles levam a própria garrafa, o Comprar botelhão, no não é? supermercado, onde é mais barato. Exatamente. E vão para a rua. E depois, culturalmente, há esta ideia em Espanha, Portugal, no sul de França, de sair, adoro as pessoas se juntarem na rua até com pessoas que eles não conhecem. Até porque está para calor fazer a também. festa. E lutar contra um fenómeno quase cultural é muito, muito complexo. Do outro lado, metendo na cabeça, na cara, na mentalidade das pessoas que vivem lá, é um horror. Isto é um filme de horror. Quando eu vi no outro dia na Praça das Flores, que as pessoas estão a urinar lá o tempo todo, cheira a xixi, quando tu vives lá, é um pesadelo. Claro. Não, mas é que é um pesadelo. Além da questão do barulho. Agora, quem tem a razão e depois é contra o equilíbrio. Porque, por exemplo, só para terminar, no outro dia estava na moraria, eles tiveram que fechar, eles fecham à meia-noite agora, nas festas populares durante a semana, meia-noite, o que é muito cedo em relação ao passado, mas também quando eu me meto no lugar das pessoas que vivem na moraria, a minha pergunta é como é que eles conseguem dormir? Begonha. En España nós temos experiencia, somos os reis da noite e do botellón, como dicía Olivier, non é? Sí, Olla, sí, sí. eu teño fillos, o meu fillo máis vello en Madrid, cando sae os universitarios, cando saen a noite, que o que facen? O que dicía Olivier, é dizer, eles compran o álcool, van a casa de alguén ou na mesma rúa, depois beben e depois van ás discotecas porque os copos son moito caros e ás veces até o álcool que poen nas discotecas non é da mellor cualidade. Mas, atenção, en España o que acontece, houve moita polémica, se levamos anos con isto, é dizer, anos de avanzo respecto a Portugal, non é? E entón houve moita polémica, moitos protestos vicinais, tamén como está a acontecer agora, o que estamos a falar no Porto e en Lisboa, sobre todo. E entón, as polícias locais, as polícias municipais tiveran de mellorar moito máis o controlo, a fiscalização. É o que falta em Portugal, do teu ponto de vista? Eu acho que sim. E depois fechar antes, por un limite para o horario, que está a acontecer en Portugal, por un limite ao horario dos bares, das discotecas, dos cafés en determinadas zonas. Mas pensemos unha coisa, Portugal é moito turístico. Portugal cada vez está máis na onda e na moda. E entón, se non se fiscaliza e non se pode controlo, mas un certo controlo, porque os xovens tamén teñen de sair. Isto forma Claro. parte da nosa cultura. E o barullo é normal na noite, non é? É normal. Mas em Mas Barcelona, con controlo. em Com controlo. Atenção, com controlo. Em Barcelona, concluir, como estive Olivier. recentemente em Barcelona, era até impossível beber Que um copo. Barcelona está totalmente Sim, louca. sim, mas não deixa-me só terminar. Era impossível beber. Não, mas é o contrário, neste caso, se me permite, exatamente o contrário. Era Barcelona, já é impossível, ao contrário de Lisboa e do Porto, beber um copo na rua. Imagina, tu estás na rua com um copo na mão e eles vão te dizer: faz favor. Olha, o copo. Então está a mudar. É bom. Portanto, é o copo. Em Lisboa e no Porto podes perfeitamente ter o copo num parque ou num jardim público. Em Barcelona fomos parados várias vezes a dizer: faz favor, o seu copo. Eram 10 da noite, 10 e meia da noite. 10 e meia da noite em Barcelona, tu não podes beber um copo na rua, a não ser se tu estás dentro de um café, não é? Sim, numa Mas na esplanada rua, e assim, no espaço público, tu não podes. Mas Para terminar, todo isto é o que en España há anos que se está a facer. Mas continúa a acontecer moito en localidades turísticas, mesmo
mesmo turísticas da costa, com muitos problemas também com os turistas em Espanha. Mas existe fiscalização e, contudo, melhorou-se muito. Mas algo de descontrolo vai existir sempre e depois a descaracterização que também existe em muitas cidades portuguesas, sobretudo nas principais, com o tema do turismo. Por isso, as câmaras municipais das principais cidades de Portugal têm muito a fazer. Tem que encontrar um equilíbrio. Sim. Muito bem, chegamos ao momento do índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Já aqui falamos de justiça, já aqui falamos de consumo de álcool, eu já estou a dar aqui algumas pistas, eu vou apelar à vossa memória, vocês já estão em Portugal há muitos anos, acompanham a atualidade portuguesa, e eu pergunto, vocês têm memória qual foi o julgamento mais longo em Portugal e qual o maior julgamento em Portugal? Casa Pia. Casa Pia é o mais longo, muito bem, e o maior? Acham que foi? Maior, o que é que se... Maior com mais arguídos. Ah, não é Casa Pia? Não é Casa Pia. Ah, não? O Casa Pia foi o mais longo. Mais Sim, longo. eu Agora, lembro-me de vários Maior, anos. sim. Maior. Sim. Mais longo. Maior. Mais longo será. Não, isto é o do que está a começar. Não sei. Sim. Não sei. Não estou Se a calhar ver. não estávamos Passou um cá. bocadinho despercebido, é verdade, mas o maior julgamento em Portugal, em termos de número de arguídos, foi o mega julgamento do álcool, com 200 arguídos. Imaginam? 200 arguídos. A Mas sentença, quando é que foi? em 2008, a sentença foi lida em... Mas que eu era? não informei Não me sobre recordo. isso. Eu Pois, não, exato. sinceramente. É incrível como é que um julgamento com 200 arguídos não foi assim tão mediático como outros, como Casa Pia, naturalmente, enfim. Mas um era caso- sobre o quê? Era importação, comercialização ilegal de álcool proveniente de ok. França. De França, olha, Olivieri, tu não informaste. Proveniente de França. Dado Não. curioso, neste julgamento com 200 arguídos, apenas uma pessoa foi condenada. A Fui prisão. Não foste. Senão não estavas cá, certamente. Mas se calhar foi condenado por uma Mas e já gostei. saiu. Não? Mas gostei, de facto, vocês lembram-se, claro, do processo Casa Pia, que foi um processo foi uma longo, tortura, dramático. uma tortura, Dramático sim. em Portugal. Muito bem, estamos a chegar ao fim. Eu peço agora o habitual positivo e negativo. Begonha, positivo da semana. Negativo da semana, peço desculpa. Pois o negativo, eu estive uns días de descanso, un paseio que tivemos direito, non é, a familia, no noso local preferido, un dos nosos locais preferidos do sul de Portugal, que é Sambuceira do Mar. Mas houve moitas cousas boas que vou dizer cá, mas houve tamén coisas más. Então? E é ver como há algúns establecimentos que non saben tratar os turistas. Atenção, algúns que tratan fenomenal, que é fantástico, que sempre há esa simpatía que tens vontade de voltar. Mas há outros que parece que te están a facer un favor cando vas lá. Certo. Até nos aconteceu que xa tiñamos estado antes da pandemia, voltamos, e até nos recomendou un amigo, e chegar lá, e parece que nos estaban a facer un favor, ni un sorriso, depois de reservar unha mesa, avisar porque vas chegar 10 minutos atrasado. 10 minutos, se chegas mesmo 10 minutos, que ninguén en Portugal faz iso, chega 10 minutos e xa está. E depois ollan para ti con unha cara como se foses, se estiveses a cometer un crime. Non, iso non é así. O cliente ten de ser Tem sempre razão, ele encariñado. diz. Tem No, sempre e sobre razão. todo ten de ser encariñado. Tense de tratar ben as persoas. Muito bem. Unha persoa que ten un establecemento tamén se ten de modernizar e se ten de adaptar algo. E eu acho que as pequenas localidades ás veces non se aperceben da mudanza que se está a producir no mundo en Portugal. Continúan que iso é bon como dantes, mas tamén teñen de mudar moitas cousas. E sobre todo en localidades como Sambuceira do Mar, con tanta estufa e tanto cultivo agora, e tantos nepalís, e tantos indianos, e a mudar toda a fauna turística, e esa mistura. Tense de traballar moito ben nas cámaras municipais Muito bem. e nos propios locais para cuidar e mimar ao turista. Olivier, o teu negativo. O meu negativo, esta semana tive um familiar num hospital em Portugal e o meu negativo tem a ver com a falta de informações que existe em Portugal em relação ao estado dos doentes quando tu ligas para lá. Eu acho que é uma situação vergonhosa que os hospitais deviam absolutamente resolver. Ou seja, não é a primeira vez em 30 anos que eu tenho um familiar, um amigo hospitalizado e para ter uma informação é uma loucura. Tipo, parece que estás a ligar para a linha e eu às vezes pergunto, mas eu pago impostos
Para quê? Nós pagamos de impostos para quê? E a questão do serviço público é que eu não entendo. Devia ser a prioridade em alguns serviços. Devia haver alguém que trate de informar as pessoas. Tu não podes esperar 10 horas, 3 horas no telefone que alguém te atenda. Isto é vergonhoso. Fica aqui a nota. Não, isto não é um direito, é um dever. O dever de um hospital é de informar, ou quando tu toca o telefone, alguém responder. E se é com falta de pessoal, quase que eu posso admitir neste caso, Sim. o Estado devia contratar pessoas, porque é uma questão de dignidade humana. Quando tens um pai, um avô, um filho hospitalizado, tu toca o telefone, alguém tem de responder na hora. Fica aqui o teu sublinhado. Concordo contigo, Olivier. Fica esse sublinhado e certamente que te irão ouvir. Olivier, vamos ao teu positivo, Begonha. Pois o meu positivo é saber que, aínda que agora estamos a esta hora, continuamos a ter imensos ouvintes. E un deles, precisamente, é o Daniel, que un dos hoteleiros e das persoas con máis emprendedores, precisamente de Sambuceira do Mar, que é o dono do restaurante Costa Lentesiana e de outros 3 establecimentos que nos ouve. Eu liguei para facer unha reserva, lembrábase, coñeceu a miña voz e diz: continuo a ouvir o programa, continúen así, aínda que estes ás 11 da noite. É dizer, que nos ouve. E, sobre todo, ver, este é o caso contrario que eu dicía antes, dunha persoa con visao, dunha persoa que sabe que está a dar traballo a 45 persoas lá da súa vila de Sambuceira do Mar, apostar pela comida de cualidade, pelo servizo de cualidade, non é un local caro. E outro, por exemplo, outras persoas cariñosas, outras persoas meigas que eu adoro. Por exemplo, Saudade, dun monte do Manuel onde nos ficamos, ao pé da praia dos Alteiriños. Para mí, unha das mellores praias de Portugal, que eu fico cheia de enerxía, aínda que teña de descer e depois de subir Exato. máis de 200 escadas lá, é igual. É igual. É unha zona, é ficar con enerxía e ver o exemplo do que se faz ben tamén en localidades onde há moitas persoas que non facen ben, é dizer, turísticamente. O Okay? noso Então, abraço un ao Daniel. beixiño ao Daniel e a Saudade e continúen, por favor, assim. O nosso abraço ao Daniel e obrigado por nos ouvir. Olivier, o teu positivo. O positivo eu nunca falei, desde que fazemos este programa, da tasca mais frequente, que é a tasca frequente há 30 anos, é verdade, que é a tasca do centro de Lisboa e só o nome, ela fica no Martim Moniz, só o nome, Tasca Zé dos Cornos. É a tasca que mais Não gostam. conheço, Entre Olivier. gostam e só como o mesmo prato cada vez que eu vou lá. Sempre Zé o mesmo dos prato há Cornos. 30 anos. Qual é? Que entrecosto grelhado com arroz de feijão. É o Entrecosto mesmo grelhado. prato e nós todos, a regra, todo o nosso grupo de amigos, comemos todos. Não há direito de alguém comer outra coisa, exceto para quem não come carne, mas estou a dizer que é arroz. Não há direito. Não pode dizer, por exemplo, um bife, nós não deixamos. Toda a gente temos que comer a mesma coisa e, claro, não se bebe água nem sumo, não é? Isto é um crime É uma gastronómico. regra, é uma regra. É uma regra, exatamente. E o que é genial nessa história é que foram os avós que criaram isto, Zé dos Cornos. Depois eu conheci os pais, que lá está, o Zé dos Cornos, tem na casa dos 60. E hoje em dia o filho, que é super musculado, um incrível Hulk, na casa dos 30 anos, e eu estou a chatear o rapaz para quê? Para, sobretudo, não deixar cair o negócio. Muito E ele bem. diz, para Olivier, mas dá trabalho. Eu sei, caramba, mas sobretudo não pode haver um Zara, uma Fnac, um McDonald's, com todo o respeito para estas marcas, no lugar desta tasca. Sobretudo, preservar isto, rapaz. Tu terás tempo de pensar nos teus músculos depois, mas antes de tudo, não é preservar estas tascas que Mas adoramos. estás a ver, Muito falamos bem. de comida nos dois, mas podemos facer o seguinte, facemos un roteiro. Vamos a Sambuceira do Mar, a Costa Lentesiana e comemos desas barcas que prepara de marisco que son fantásticas. E depois Muito bem. nos vamos de volta, que é o que haces, Olivier? O Zé dos Cornos, ok? No Martín Moniz. Então é o noso, non é? A boa gastronomía quando as persoas nos atenden ben e son simpáticas, non é? Fica esse compromisso. Vamos ter que fazer esse roteiro. Chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Até para a semana. Um grande abraço. Obrigado. Até para a semana. Tchau, obrigado. Visto de Fora.